a todos. Que a paz do Mestre nos receba, nos acolha na noite de hoje, né, junto com a espiritualidade superior, trazendo muito conhecimento, muita sabedoria, muita prática à nossa jornada na vida terrena. Pedimos também que todos agora, a partir desse momento, desliguem os celulares, para que a gente possa se concentrar no estudo na noite de hoje, tá? Apesar do frio, para aqueles também que puderem no final oferecer uma carona solidária a quem porventura não tiver condição. Arruma a cozinha. Eu acho que não está chegando. A rampa está fechada. Está fechada. É melhor se É porque a gente tem escorrega. O tempo está um pouquinho bipolar, o tempo, só que a gente na hora de sair, saia com mais segurança melhor pela a gente não ser cozinha. bipolar. Né? Não, de jeito nenhum, né? Até porque o tempo está bipolar, né? Tá. Então a gente vai agora, a partir desse momento, com muita calma, com muita tranquilidade, com o celular desligado, nos preparar. Nesse momento agora, a Clélia vai fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. Bom, do livro Reflexões, Márcia Mackenzie, são as mensagens psicografadas. Quando a alma sofre, corpo doente, coração vazio, pulmões cheios de tristeza, entalados em suas próprias palavras. Por que fazer isso com você? Corpo retalhado nas lembranças do passado. Por que ficar vivendo uma vida que tanto lhe machuca? A mágoa nos bloqueia, nos traz rancor e amargura, mas esquecemos de nós, de que nós é que deixamos que isso acontecesse. Somos cúmplices dos acontecimentos, por não querermos magoar o outro ou por puro comodismo. Quando não agimos, o outro faz isso por nós. E quando acordamos da nossa inércia, estamos tão presos nessa teia de desamor disfarçada de companheirismo que acabamos por maltratar nosso corpo e nosso coração. Quando criaturas de Deus, vocês vão entender que o amor não cobra tributo, que o amor é manso, calmo, acolhedor, e se não nos traz paz e bem-estar, pode ser tudo, menos amor. O amor não destrói, muito pelo contrário. Ele é a válvula propulsora de nossas vidas. Sem amor não somos nada. Sem amor só existe vazio. Sem amor não se constrói. Fomos concebidos para amar. O que adianta o progresso sem amor? O que adianta o desenvolvimento sem amor? Sem amor estamos fadados ao extermínio, à solidão da alma, à autopunição. Temos que nos amar mais, pois só assim poderemos amar o outro sem contaminar nossos sentimentos. Entendam como é difícil perceber que sem amor só fica a destruição. É o amor que constrói. A vida sem amor não faz qualquer sentido. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos elevar o nosso coração, nosso pensamento, para a nossa prece inicial. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, aqui estamos mais uma vez, junto com nossos irmãos, com nossos mentores, para mais uma noite de atividades, mais uma semana de trabalho, de estudos, aqui na casa. Agradecemos a vossa presença salutar em nossa jornada, em nossa caminhada, e que todas as mensagens e ensinamentos colocados aqui na noite de hoje possam nos auxiliar, nos intuir no desempenho de nossas funções na sua seara de amor e caridade. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, com muita alegria, recebemos nosso irmão José Henrique com o tema Suaves Advertências. Seja bem-vindo, José Henrique. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Vocês estão com frio? Eu não. Vamos aquecer nossas almas dentro de uma efervescência para que quando chegar esse frio a gente possa ficar naquele clima mais ameno, temperado. Nem muito calor e nem muito frio. Não é? Então que Jesus nos abençoe sempre para esses digníssimos momentos que estamos aqui compartilhando.
E o nosso tema, não poderia ser de outra forma, quando falamos de suaves advertências. Quais seriam as advertências suaves? De Jesus. Então Jesus advertia suavemente. Daí ele ter dito: meu fardo é leve e meu jugo é suave. O que é o jugo? O jugo é o seu evangelho. O jugo são suas lições. O jugo são as suas orientações. E não vai nos causar nenhum peso. Absolutamente não. O que pesa? É o denso, é o negativo, são as nossas culpas, são os nossos sentimentos ainda extremamente sólidos, pesados. Então, ouvir a advertência do Cristo, seu fardo é leve, seu jugo é suave, é de vital importância, como leu a nossa irmã, para o nosso equilíbrio. E aí sim, as advertências do Cristo nos mobiliza. Nós não temos ideia do que isso representa. Mas ela rasga, ou elas, as suaves, rasgam os véus densos da nossa ignorância. De alguma forma, isso chegará ao psiquismo profundo, aos recessos da alma, ou os arcanos, como queiram. Isso vai dar um movimento que nós ainda desconhecemos de libertação. Porque ficarão essas suaves advertências esculpidas no perispírito e no nosso psiquismo. E é assim que devamos proceder. Jesus, nosso mestre amado, ele geralmente escolhia os ambientes tão soberbos, tão lindos, tão maravilhosos para as suas pregações. Porque sabemos da importância do cenário. Então, quando a gente começa a ler isto aqui, ficamos a imaginar nós dentro deste cenário. O mar imenso, dentro de uma moldura, emoldurado pelas áridas montanhas do lado oposto a Cafarnaum. E essas áridas montanhas, então, emolduravam o mar da Galileia. Além do que, tinham as colinas recobertas de uma erva verdejante, por onde ali escorriam os filetes das águas das chuvas, que fertilizavam o chão e refletiam o azul infinitamente transparente. Então eram momentos, dias, nas suas pregações, e Jesus escolhia geralmente ao ar livre, aonde ali emanava do seu espírito puro a música da esperança, que revelava a grandeza da paz. Aqueles homens que hoje não somos diferentes, tumultuados, infelizes, com as nossas questões. Em toda parte, então, diante das mensagens de Jesus, surgiam, obviamente, controvérsias. Alguns ficavam chumbados, admirados, ante a audácia daquele pregador. Porque Jesus veio trazer uma ideia revolucionária aos costumes, aos hábitos daquela época, ainda muito fincados às leis de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Então Jesus
promoveu ali uma modificação muito grande. Muitos se emocionavam diante da sua figura majestosa. Alguns ficavam surpreendidos perante os seus feitos. A música da esperança. Não é algo que gera em nós uma maravilha dentro de nós quando temos a certeza, a convicção e aguardamos frente aos dissabores da vida, onde tudo passará, onde tudo se desvanecerá. Termos a paciência. Então, quando ele diz que a esperança revela a grandeza da paz, e daí o termo paz-ciência. Ciência da paz. Para que alcancemos isto, precisamos trabalhar não só a paciência, que é uma das bem-aventuranças, exaradas por Jesus. Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Mas há algo que precisamos urgentemente trabalhar: a resignação, que é o consentimento do coração. Ao invés da revolta, do inconformismo, diante das vicissitudes da vida, porque a gente não pensa, nesses momentos, no que poderíamos ter cometido no passado. Hoje mesmo, eu fiquei, de certa forma, impactado, vou revelar isso para vocês, porque eu lidei hoje com uma criatura de 44 anos, mais ou menos, eu como médico do trabalho. Há 5 anos, essa criatura sem ganhar um vintém da Previdência. Porque a Previdência o escorraça o tempo inteiro. Vive com a mãe, às expensas da mãe, e não há um gesto de bondade que seja, porque eu me lembro perfeitamente bem que quando a gente se forma, a gente faz um juramento. O juramento de Hipócrates. A frieza, a insensibilidade que ora está a viger na nossa Previdência. Ele era portador, é portador de lesões dermatológicas muito feias de se ver. E ele me relatou que muitas pessoas se afastam dele como se ali fosse uma doença contagiosa. E realmente o aspecto é muito triste. Foi de bermuda, porque ele não pode usar roupa, sandália de dedo, pedindo praticamente uma esmola de atenção, que eu lhe dei. Mas eu sou uma peça muito pequena diante desse poder chamado de Previdência, a perícia da Previdência. E eu então conversei bastante com ele e, claro, sabendo que não vou ter resultados positivos, eu dei um inapto para ele. Como é que essa criatura vai trabalhar nessas condições? Entrei em contato com a empresa, com a advogada dele, que tudo está na justiça, e a Previdência insensível o repele. Então, se a gente não entender, companheiros, para a sorte dele, perguntei, você tem alguma religião? Ele tem, eu sou umbandista. Falei, que bom, que maravilha, eu sou espírita. Não há problema nenhum no consultório a gente revelar a nossa religião, desde que haja a possibilidade da gente interagir. Perguntei para ele, você, por acaso, já tentou ou pensou
em se suicidar? Ele falou algumas vezes. Mas não faço isso pelo meu filho. Eu falei, você como umbandista, espiritualista, sabe muito bem quais são as consequências. Até de um pensamento suicida. Pensamento são formas. Forma, pensamento, o que leva a espiritualidade, que está nivelada com ele, a agir, potencializando esta ideia suicida e que muitos não conseguem se eximir delas. Mas cumpri o meu papel. E falei para ele, você por acaso tem ideia do que você possa ter cometido no passado, já que você como umbandista acredita na reencarnação? Aí ele parou, pensou, o senhor tem razão. Então, meu amigo, alimente-se da esperança. Resigne-se diante da tua dor. Tenha calma, tenha paciência. Busque a paz. E o que é a paz? Você falou da paz. É algo que a gente procura. Ah, eu quero estar em paz. Como é que é isto? Será que conseguimos estar em paz? Estado de harmonia, como ela disse, de equilíbrio. Porque uma coisa, companheiros, é aqui. Mediante essa fala doce, com a luz apagada, a pineal trabalhando, o perispírito se desprendendo, para que possamos nos contactar com o mundo espiritual e lá fora. O tumulto, a turbulência, os seres difíceis, as criaturas mal educadas, violentas, agressivas. Como é que nós vamos reagir a isso? Será que a paz momentânea que adquirimos aqui nós vamos reproduzir lá fora? Claro que não. E aqui eu trouxe um trabalho que me encantou. Eu conheci essa criatura agora, estive oportunidade de estar em Blumenau, Santa Catarina, onde eu conheci um emérito expoente da doutrina espírita. Para quem não o conhece, é o doutor, eu chamo de doutor porque ele é um professor, Clóvis Nunes. Lembra-se dele? Qual foi algo que impactou na televisão em que ele esteve presente? Você se lembra? Pois é. Ele se confrontou com um dos maiores opositores da doutrina espírita. Eu vou dizer o nome, se ele estiver aqui em espírito, me perdoe. Não há problema nenhum. Como ele se antagonizava com a doutrina. Vocês devem se lembrar do Padre Quevedo. Parapsicólogo. Como ele combatia a doutrina. Num confronto com Clóvis Nunes, coitado. Quem professa a doutrina espírita tem em suas mãos a revelação espírita, a razão, o progresso e o Cristo. Há alguma coisa que vai vencer esse trio? Não. Pois bem, isso é só a título da gente falar desse homem. E eu comprei o livro que eu indico para vocês, um livro excepcional. Vocês entram lá na internet, chama-se Educação pela Paz. Eu botei aqui alguns dados dele, mas são muitos. Clóvis Nunes é professor, parapsicólogo, escritor, conferencista internacional. Ele é especialista, talvez o maior do mundo, em TCI. Lembra-se do que é TCI? Transcomunicação instrumental. Ele é pesquisador das
comunicações espirituais através de aparelhos nossos. Gravador, televisão, celular. Os espíritos se comunicam também através desses aparelhos. São efeitos físicos que não é difícil entender à luz da doutrina espírita. Então ele é um especialista nisso, idealizador, coordenador da ONG Move Paz, Movimento Internacional pela Paz e Não Violência. Ele é autor do projeto Paz pela Paz, que contém 21 ações práticas em favor da paz. Então ele prega o seguinte, prega não, ele nos ensina como é que nós devamos trabalhar essa paz. Então ele diz aqui, um movimento contra a violência desperta naturalmente resistência. Reações, o que resulta num movimento em sentido contrário, que gera um recrudescimento da própria violência, que se agravando, tem se defendido da contra-violência. Ao longo da história, vocês devem se lembrar, é o que mais se fez. Guerras santas. Há algo mais terrível na nossa história do que as guerras santas? Em nome de Deus, em nome de Jesus? Ah, mas é a guerra pela paz. Isso é uma profunda incoerência. Nós não temos que guerrear, porque estaremos praticando a contra-violência com uma outra violência. Então, perguntaria, a não violência, como é que é isto? Como é que nós poderemos trabalhar a não violência? É a ausência de violência? Jamais. Todos nós somos violentos. De diversas formas, de diversas morfologias. Por exemplo, uma coisa muito simples, a irritação. Não é uma violência? A gente se irrita com as mínimas coisas. Com um não, com um vizinho incomodativo, na rua, pessoa mal educada. A gente se irrita. E a gente reage. Ou a gente reage verbalizando, outros reagem fisicamente e outros reagem internamente, provocando em nós estados de irritabilidade e de ansiedade. Sabem o que isto significa? Doença. Vamos elaborar, e muitos elaboram sem conhecerem, os chamados hormônios do estresse. Ficamos em estado de tensão, ativados pela adrenalina. Caímos nossa imunidade, abrindo portas aos processos infecciosos, sejam viróticos, fúngicos ou bacterianos, pela ação do cortisol. Será que não estamos falando da gênese das doenças? Estamos. Então, por que adoecemos? Porque não estamos em paz. Somos reativos. Falamos, como a gente costuma dizer, da boca para fora. Aqui dentro é uma beleza. Está todo mundo aqui engalanado, em êxtase. Essa belíssima composição da nossa irmã. Mas o problema não está aqui, porque aqui é muito fácil. É quando a gente sai por aquela porta. Mas, meus irmãos, é claro que vem a nítida pergunta. Então, se ainda vibramos em faixas tão primitivas, tão selvagens, como solucionar isso? Como atingir a paz? Jesus sabia.
Tanto sabia que aonde ele ia, falava em hebraico, Shalom, Shalom. Fique em paz, que a paz esteja convosco. Porque ele sabia perfeitamente bem, porque a paz gera um estado de equilíbrio e de saúde. Quem vive em paz praticamente não adoece. Claro que tem a lei de causa e efeito, claro que tem a nossa estrutura psíquica, de personalidade, aonde está ali ainda presente o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Ai, meu Deus, vocês já escutaram tanto sobre isso, com outros oradores, comigo mesmo. Mas nós temos algo que muitas vezes é imperceptível. A capacidade de lidar com isso. Nós não podemos negar, e aí que está o grande problema, que a gente nega o tempo inteiro, o que está em nós. A violência, a selvageria, que se expressa de diversas formas. Acabei de falar da irritabilidade, vou dizer um outro sentimento, a impaciência. Oi, meu Deus! Fila de banco. Só a intenção de querer furar já é um sinal de violência. Querem outra violência que habita em nós? A mágoa. Ou a chamada raiva engolida, que a gente fica alimentando aquilo, águas turvas, na esperança da vingança. Porque quem se magoou um dia quer a vingança. Não diretamente, mas indiretamente. Que aquele que nos ofendeu, aquele que agiu, que nos corrompeu, ele tem momentos de sofrimento, de infortúnio, de desesperança. Aí a gente fica bem. Isso já está provado cientificamente, por estudos de ressonância magnética. A gente fica feliz com o outro que está sofrendo, que nos agrediu. Olhem só, se isto é ou não é violência. Há uma outra violência muito presente por conta do nosso orgulho, do nosso lado narcísico, que nós somos narcisistas, em linhas gerais. Freud fala muito bem sobre isso, narcisismo secundário, que é a culpa. A gente se culpa porque a gente não se admite em errar e falhar e fracassar. Então são estados de violência. Que quando a gente fala de violência, nem sempre é uma agressão ou uma reação ao oponente. Não é só isto. Tem diversos pontos aí, uma diversidade de sentimentos que expressam a violência. Então, companheiros, não é um estado de não violência. A paz, ela tem que ser trabalhada. E aí, nós vamos colocar um ponto que é fundamental, crucial, nevrálgico: o lar. Eu, pelo menos, eu fui da época, a Clélia deve se lembrar disso, não aceitem desaforo que vem de fora. Não era isso? Os homens, principalmente. Eu, pelo menos, fui educado assim. Se chegar em casa chorando, eu vou apanhar 2 vezes. Pois é, como isso era presente. Tínhamos que reagir em nome da masculinidade. Então fomos criados para reagir. Ou então uma reação verbal. Se falarem mal de você, reaja. Ou seja, utilize a sua violência. Então eu reputo, e por isso Jesus falou, que a paz esteja convosco. O trabalho é pedagógico, é comportamental, é educativo. São os pais que devem, daí a missão da paternidade e da maternidade,
gerar nos filhos uma não reação. Foi exatamente isso que Jesus se expressou simbolicamente. Virem a outra face. Se alguém atingir esta face, vire a outra. E muitos entendem equivocadamente uma não violência passiva. O que adianta, pergunto a vós, a gente sofreu uma agressão desta ordem, virar a outra face, porque está lá na Bíblia, e a gente está queimando por dentro de raiva, com vontade de reagir, mas Jesus nos ensinou que devamos virar a outra face. E eu fico com ódio, muito ódio, mesmo não reagindo. Não foi isso que o Cristo falou. Não foi isto que o Cristo nos instruiu. Ao recebermos uma agressão, virar o rosto simbolicamente, é orientar aquele que nos agrediu. Aí chamamos isso de uma não violência ativa e não a neutralidade passiva. Não foi isso que Jesus fez em todo o seu messianato? Ó raça de víboras, ó raça de hipócritas, ó homens de pouca fé. Jesus usava as suaves advertências, que é o título da nossa apresentação. Mostrando a todos aqueles caluniadores, detratores do Sinédrio, os fariseus, os saduceus, qual era o caminho. Orientando, mostrando, alertando. Meu irmão, queres ficar curado como ele fez com o paralítico da piscina? Que há 38 anos, com muita raiva, esperava que alguém o colocasse nas águas miraculosas da piscina. Até que ele compreendeu a sua realidade, o porquê de tantas dores, de tantas dificuldades, Jesus ali chegou. Mas Jesus não disse, eu vou te curar. Jesus disse, queres ficar curado? Assuma as tuas responsabilidades. Isso são suaves advertências. Isso é a não violência ativa que devamos ter. E aonde está o cerne desta questão? No lar. Educarmos nossos filhos a não reagirem, mas também a não serem passivos. É desta forma que nós vamos instaurar o reino da paz entre nós. E diz aqui Clóvis, por outro lado, todas as vezes que alguém reage contra, fazendo-se combativo, torna-se também violento. Não é o que a gente vê nas guerras, em nome da chamada pseudo-paz? Os investimentos absurdos nas indústrias armamentistas, bélicas, destrutivas, de alto poder de extinção? Nós estamos vivendo momentos muito críticos, de um apertar o botão e o planeta explodir. E a tendência disso é cada vez mais armas mais sofisticadas, supersônicas, em nome da paz. Que paz é esta? É por isso que muitas vezes assistimos na prática do combate à violência, na maioria das vezes, a utilização da mesma, até de maior crueldade do que aquela que se quer combater. O nosso querido apóstolo João, o evangelista, nos diz: violência gera violência. A gente não aprendeu que gentileza gera gentileza? Que cordialidade gera cordialidade? Ah, mas se o outro não for cordial, isso não é problema nosso. O problema é a gente exercer a caridade,
não exigindo do outro, mas fazendo, praticando. É assim que nós vamos instaurar o reino de paz no nosso mundo. Porque se as campanhas de combate resolvessem a violência, o mundo estaria em paz, meus irmãos. O combate à violência, prestem atenção, é completamente sintomatológico. Atua nos efeitos, não atinge a causa. Aonde está a causa da violência? Em nós. Com esses diversos fatores aqui citados. É isso que precisamos trabalhar pelo autoconhecimento e é isso que precisamos ensinar aos nossos rebentos, aos nossos filhos. Não reajam. Não reajam. Explicando nos mínimos detalhes o que isso gera, o que isto acarreta no que chamamos de homeostase, que é o equilíbrio psíquico e físico. Então, o combate só alcança a violência, normalmente depois que ela já se encontra instalada. E aqui o nosso irmão coloca com muita propriedade, porque este é o caminho, não há outro. A educação pela paz conclama as consciências dos pais. Os educadores, aqueles que vêm com esta missão, porque nós trazemos no nosso íntimo, nós trazemos nos recessos da nossa alma, do nosso inconsciente, nós trazemos na nossa retaguarda moral, tudo isso experienciado. Quem aqui já não passou por uma violência em outra existência? Ou porque recebemos a violência, e se recebemos, é porque praticamos. A reencarnação explica tudo. Não existe vítima, não existe absolutamente o chamado pobrezinho coitado. Ah, como eu sofro. Como eu sofro, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu nunca molestei uma formiga, vírgula, nesta existência. Nós fomos criaturas ignorantes, preconceituosas, e muitos trazem ainda esses fatores que são fatores de violência. E aí o trabalho da consciência dos pais, dos professores, de todos os estudantes da vida para compreenderem o poder da não violência ativa. E as suaves advertências de Jesus é um grande legado que ele nos deu, porque ele só amou a gente. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olhem aí como ele foi ativo e não passivo. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Olha como ele é ativo. As suaves advertências de Jesus são ativas e não passivas. Amar os vossos inimigos e não reagir a eles. Amai aquele que vos caluniam e não reagir a eles. Isto chama-se consciência de paz. Só desta forma é que nós vamos reformular este mundo tão hostil. E nós temos um papel importantíssimo. Porque somos criaturas ainda falíveis que reagimos às mínimas adversidades e reveses. É um trabalho profícuo, é um trabalho gradativo, é um trabalho de aquisição de valores, que não pensem que isso será de rompante. Trabalho abrupto? Não. Nós vamos carregar a violência para outras existências. Espero que melhores. Para isso a gente está aqui nessa casa espírita, para entender a fundamentação disso tudo. Que, como eu disse, é muito fácil, num trabalho de meditação,
a gente está em equilíbrio, em paz. E lá fora vamos ser os homens de antanho. Então, diz aqui o nosso irmão, o trabalho é dos pais, dos professores, dos estudantes da vida, para compreender o poder da não violência ativa. Quais são as ações pedagógicas inteligentes, execuíveis, eficazes, para neutralizar as nascentes da violência? Que nós não vamos conseguir neutralizar, não, domar. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Não é o que resolve. Porque nós temos tantas sombras, tantos delitos arquitetados, experienciados, vividos em outras existências, que a gente não vai se santificar da noite para o dia. Ah, eu vou para o céu. Como isso foi impregnado em nossas mentes. Atavicamente, se eu cumpro determinadas obrigações de formalismos, ritualismos, eu vou para o céu. Aí a gente chega lá no mundo espiritual, tão opacos, tão escuros. Meu Deus, me prometeram os céus, eu estou aqui na obscuridade, na escuridão. Vejam a ilusão. E é assim que muitos acreditam. Por estarem dentro de uma igreja, de um templo, que vão para o céu. E a violência continua com as criaturas. Eu escuto e fico, às vezes, perplexo de como um chamado missionário, estou me referindo a uma pessoa, não, estou me referindo a várias, estão ali, segundo eles, sendo missionários de Deus e de Jesus, com tanta aspereza nas palavras, com tanto ódio. A gente está vendo isto no campo político, social, ministros de Deus, com palavras densas, pesadas, e não como as do Cristo, suaves advertências. Então, não violência, queridos irmãos, não deve ser confundida com contra-violência e nem com antiviolência. Tampouco deve ser entendida como ausência de violência, porque nós as temos, as violências. E isso precisa urgentemente ser identificado. Vamos dar um exemplo? A raiva. Quem não tem raiva? Pergunto eu. Diante de um dissabor, diante de uma doença consumptiva que vai nos consumindo, diante das adversidades, é algo nosso, é a violência. Foi por isso que o excelentíssimo Paulo, eu sou um profundo estudioso de Paulo, admirador, que homem especial foi aquele. Embora tenha sido rabino, doutor da lei, condenado Estevão à morte, como ele condenou, e depois se deslumbrou com a figura majestástica do Cristo, rasgando os céus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele caiu em si, a metanoia, a conversão. Diante disso, o que fazer? E ele perguntou, Jesus, o que queres que eu faça? Ali iniciou-se a conversão de Paulo. Então Paulo nos diz, irai-vos, mas não pequeis. Não acrescentais o sol sobre a vossa ira. Então Paulo está a nos dizer, irmãos, sintam raiva, porque ela está dentro de vós. Agora, não podemos transformar essa raiva em ódio. E muitos transformam. Muitos transformam. E às vezes dentro de casa, onde estão os nossos grandes desafetos. O cadinho do lar.
Por isso Deus criou a família, a lei de sociedade, para a gente reencarnar ao lado daqueles que nós prejudicamos ou fomos prejudicados. Porque o que Deus quer? Amor. E amor é paz. Então, não violência não pode ser confundida com contra-violência. Da mesma forma que paz não é apenas ausência de guerras, eu estou em paz. Mas isso significa ausência de guerras? E a guerra interior, íntima, que sempre nos assola de diversas formas. Talvez seja uma das maiores, se não for a maior bem-aventurança. A paz. Bem-aventurados os pacíficos. Porque aí está o caminho da saúde. Como também saúde não é ausência de doenças. Às vezes não estamos doentes, mas não somos saudáveis. Também a não violência não é ausência de violência, e nem pode ser. Dada a nossa condição de espíritos refratários. Ou melhor, não violência não é ausência de nada, mas também não é a neutralidade passiva. Que muitos entendem as escrituras de uma forma equivocada. Aí vem a doutrina espírita, para nos mostrar que somos seres atuantes em favor da paz. Dentro de casa, fora de casa. Alguém faz o ato de chegar para um detrator e dizer: meu irmão, você está equivocado. Por que você fez isso? Está lá no Evangelho de Mateus. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide sentir-lhe a falta, a sós ou em particular. E se ele vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Palavras de Jesus para Simão Pedro. Então entendamos isto, porque não somos criaturas já tão evoluídas a ponto de não termos a violência. Jesus tinha a não violência dentro dele. Ele era pura paz, paz profunda. Shalom, shalom. Que a paz esteja convosco. Então não é neutralidade passiva, muito cuidado com isto, porque isto é patológico. Muitas vezes aceitamos a agressão porque achamos que mereçamos sofrer. Isso tem um outro nome, é culpa. Muitas vezes estamos tão culpados conosco mesmo, de erros cometidos e por não permitirmos errar, que eu gero um processo de autoagressão. Estamos diante de doenças tão estranhas, classificadas de doenças autoimunes, de autoagressão. Hoje mesmo estava falando num programa que eu faço um estudo toda semana, lá para o outro lado do mundo, para o Japão, e vira-se uma irmã do nosso grupo e diz: ah, pois é, eu tenho tiroidite de Hashimoto. Já ouviram falar isso? É uma doença autoimune, porque a gente se agride o tempo todo. Nossa violência não é só com relação ao próximo, é com relação a nós mesmos. Eu não mereço ser feliz. Tem uns que dizem assim: eu sou um zero à esquerda. Pois é, isso é uma autoviolência, autoagressão, que vai promover uma série de enfermidades autoimunes, inclusive o próprio câncer. Porque é uma pergunta que eu faço: por que tanto câncer? O que a gente mais escuta. Onde está o distúrbio? Será que é só um reflexo do passado delituoso que está no nosso código genético? Também. Mas são as nossas desarmonias do dia a dia. Estamos agredindo o tempo inteiro nossas células. E uma hora
elas vão reclamar. Qual é a melhor forma de reclamar para ver se a gente acorda? É a doença. É a doença. A doença é um grande alerta para que a gente comece a despertar nossas consciências, inclusive e principalmente para aquilo que a gente tem dentro de nós. E a gente tem que começar a se moderar para atenuar a raiva, o ódio, a mágoa, a culpa, a impaciência, a intolerância, que todos nós temos, uns mais, outros menos. Ou será que a gente não vai reencarnar mais? Tem uns que sonham até em ir para o nosso lar. É os pais. Eu quero ir lá para André Luiz. Ver lá o nosso querido Clarencio a nos levar em Marcos. Que coisa deliciosa. Todos viram o filme Nosso Lar com o meu amigo, o que interpreta o André Luiz. Renato Prieto. É meu amigo ele. Estivemos juntos lá na Itália, onde eu o conheci. Uma pessoa excepcional. Que maravilha, né? Quando a gente vê o nosso lar. Ficamos encantados com tudo que o filme nos apresenta. Agora temos que fazer por onde? Não estamos habituados a experiências de convívio com a força da paz. O que conhecemos é a paz pela força. Buscar a paz pela força é um contrassenso. Então, meus queridos irmãos, não violência significa uma atitude diante da vida, uma filosofia de comportamento, uma ação de paz, que também se manifesta através da não obediência pacífica, ou seja, a passividade. Não temos que obedecer o que ali está escrito simbolicamente, de termos que virar o rosto, sermos absolutamente criaturas passivas. Por isso, a ação pedagógica de orientar os nossos filhos a não reagir. Aí está o trabalho fundamental, pedagógico, que cabe a todos nós. Isso é a conquista de vencer uma batalha sem precisar travar a batalha. É ganhar a luta sem ter que entrar na luta. Vamos falar um pouquinho num dos grandes missionários pacifistas? Lógico que todos sabem. Quem foi? Quem? Gandhi. Mahatma Gandhi. Ele se apresentou como a personificação da não violência e viveu de uma forma coerente. Ele não se submetia passivamente à violência. Tanto que ele libertou a Índia através da filosofia do seu comportamento, da sua atitude pacifista. E olhem só, momentos da sua grandeza, ele se expressou. Quando eu li essa frase penetrou em mim com uma força impressionante. Ele disse a todos nós: não precisamos matar o inimigo. O que precisamos matar no inimigo é o desejo de matar. Olha que profundidade nisto. Porque tudo que é inimigo a gente quer matar de alguma forma. Matar não significa apenas extinguir a vida, mas a gente mata o inimigo com uma palavra de raiva e nos sentimos satisfeitos com isso. Então o que nós temos que matar no inimigo é o desejo de matar. Então só se vence a violência, e aí utilizando o que o Cristo nos deixou, suaves advertências, com a não violência. É isso que Jesus, o mestre da não violência, quis dizer ao se referir com essas expressões no seu Evangelho: dar a outra face.
Não é passividade, neutralidade passiva. Não resistir ao mal é o que a gente mais faz. Resiste ao mal. Se contrapõe ao mal com algum tipo de reação. E quando alguém lhe roubar a capa, disse Jesus, dele também a túnica. O que muitos cristãos, por lerem a letra, ainda não entenderam corretamente. Por isso que o querido Paulo nos disse, a letra mata, o espírito vivifica. Temos que buscar na letra a essência. Por isso, as palavras doces, penetrantes, mobilizadoras, suaves de Jesus. O que a palavra de Jesus nos traz? Aqueles que estavam naquele tempo, ainda dominados por crenças, por valores, as criaturas ainda ignorantes, por isso Cristo nos trouxe as parábolas para que elas fossem desvendadas no seu devido tempo. Então a ignorância. As palavras de Jesus rasgavam a ignorância e dividiam os tempos da criatura. Antes de uma forma, depois de outra. Promovendo o despertar da consciência. E o som do verbo de Jesus gera em nós uma branda luz interior, que vai crescendo de intensidade e podem estar certos, jamais se apagará. Nas suas prédicas, nos seus sermões, como ele nos deixou as bem-aventuranças, naquele cenário lindíssimo, agradável, da fresca Cafarnaum, aonde ali os mais numerosos milagres foram feitos, claro, milagres para aquelas criaturas da época. A revelação espírita, que revelação vem tirar o véu, revelar-e, vai nos trazer a razão, como disse agora há pouco, o progresso e todas as lições que Jesus nos trouxe agora com consistência. É o Consolador prometido? Não foi assim que ele nos disse? Eu rogarei ao Pai e ele lhes enviará outro Consolador que irá relembrar minhas lições e trazer novas. A doutrina espírita não está acabada. A doutrina espírita trouxe os princípios que serão coadjuvados pelo trabalho da ciência. E tem coisas que ainda não vamos alcançar, por nos faltar estatura espiritual, ainda bem definhada esta estatura. Será uma questão de tempo, de evolução, de maturidade que nós já temos em relação ao que tínhamos. Essa é a grande realidade. E milagres, em verdade, é por nos faltar conhecimento, que a própria ciência vai nos trazer. Já estamos aí, já entendendo muitas coisas com o estudo da doutrina espírita. Mas creiam, ainda falta muita coisa. Um grande amigo, foi um dos meus mentores, ou tutores, que desencarnou aos 100 anos de idade, o excelentíssimo professor Jorge André dos Santos, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Quando eu terminei uma palestra lá no Rio, através de um médium, ele mandou um recado para mim. Diz ao irmão que ele não sabe nada ainda. E eu trabalhei profundamente e esmiucei aquele estudo como se eu fosse detentor de conhecimento. Diz a ele que ele não sabe nada ainda. O que nos aguarda no mundo espiritual? O que nos aguarda estudar melhor os fluidos,
o fluido universal, esta energia que nos compõe. E assim vamos entender, dentro de uma lógica, que Jesus não realizava milagres. Ah, mas Jesus fez um aleijado andar. Jesus fez um cego enxergar. E ele nunca disse isso. Ele dizia, a tua fé te salvou. Agora, ele se utilizava de poderes energéticos para compor uma perna, um olho sadio. A doutrina espírita já nos mostra isso. Jesus atuava lá no perispírito. E o perispírito nas células tronco, na fabricação de novos órgãos. Mas, de início, uma prótese de ectoplasma. Assim, a gente explica as multiplicações dos pães, e por aí vai, os peixes. As redes ficaram ali em abundância de peixes. Tudo está no campo energético, meus queridos irmãos. E assim, vamos entendendo, compreendendo, evoluindo, dentro da nossa capacidade de percepção. E o que eu queria deixar, através das suaves advertências, é o trabalho de que tanto nós necessitamos: a paz. A paz não só em momentos. A paz dando um contínuo, porque os nossos corpos e as nossas células vão agradecer. Trabalhar mais isto. Para que a gente possa atingir a paz, é necessário que a gente entenda esses sentimentos internos, selvagens, bestiais, que ainda trazemos para começar a modelar novas estruturas pela transformação. Então vamos trabalhar devagarzinho. Como diz a querida Joana de Ângeles, para cada encarnação uma virtude, e já está de bom tamanho. A gente quer virar santo da noite para o dia, é um desejo natural. Irmos ao encontro de Deus, sentarmos-nos à direita, ou de repente na esquerda, não sei. Vamos devagar e vamos com isso, já entendendo todo este processo pedagógico que devamos transmitir, primeiramente aos que habitam o lar, a não violência ativa, orientadora, pedagógica, do amor, porque a paz está ligada ao amor. Muito obrigado e que Jesus, mais uma vez, nos abençoe com as suas lindíssimas lições de exuberância para os nossos corações tão sedentos de amor. O nosso irmão José Henrique irá fazer a nossa prece final. Queridos irmãos, fechemos nossos olhos para entrarmos em contato com a nossa realidade, com que tudo foi aqui estudado, porque o que mais aspiramos é o estado de paz, a paz interior. E precisamos buscar essa realidade frente à nossa realidade, dos nossos distúrbios, das nossas inconsistências morais. Longo caminho a ser percorrido. Mas agora, queridos irmãos, já escolhemos o caminho. Já não somos mais aquelas ovelhas rebeldes, embora ainda tenhamos dificuldades que nos faz sofrer perante os infortúnios da existência. Mas tudo sendo necessário, porque são manifestações de Deus
Deus não só se manifesta nas suas leis imaculadas, únicas, mas Deus se manifesta nas nossas distorções para que possamos compreendê-las, para que possamos aceitá-las, minimizá-las, atenuá-las. E nos deu por isso a figura excelsa, guia e modelo de todos nós, que presidiu e preside a nossa terra, o nosso amado Jesus. Que possamos introjetar em nós as suas lições, fazendo de suas lições o nosso norte, a nossa bússola, para irmos avançando nos campos morais e sermos também exemplos para todos aqueles que ainda estão em convulsões nas nossas retaguardas, que precisam de missionários, porque nos tornamos missionários, para serem conduzidos, doentes que se encontram, e olhar para o próximo. É o ato mais digno, que é a caridade, saindo de nossas preocupações para atender o próximo que sofre, seja ele quem for. Que a paz nos traga grandes benefícios, assim como benefícios ao próximo. Somos exemplos, somos trabalhadores da última hora e não estamos aqui por acaso, mas estamos aqui para caminhar ao teu lado, Jesus, nos sentindo gratos por tudo que nos deixaste. Só temos a dizer, Mestre amado, muito obrigado. Obrigado por existir. Obrigado por ser a luz que vai nos encaminhar, saindo da nossa miopia, de nossa cegueira espiritual. É só tu, Jesus. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, assim tu disseste. Sigamos esta luz. Graças a Deus e que assim seja. Antes da gente encerrar, a Clélia tem um recadinho do coração aí para todos vocês. Gente, a nossa irmã que precisou da rifa, que a gente fez a rifa, ela já está em casa, operada, graças a Deus, se recuperando, né? O número que foi sorteado é o 078 e a ganhadora é Janete Foli. Um monte de irmã, Janete, Beth, não, é um monte. Eu só tenho o Jorge que é homem. E o resto, todas elas. E elas frequentam aqui a casa e levaram e foram sorteadas aqui, a Janete Foli, tá bom? Outra coisa que nós temos que falar também é sobre a ajuda que é necessária para o abrigo. No dia... E agora que... Dia 9, agora, né? De novembro? Novembro. Ah, ótimo que foi em novembro, que eu não cheguei aqui. Nós vamos ter um yakisoba. O yakisoba tradicionalmente é feito para arrecadar dinheiro para manutenção dos idosos, tá? R$25, eu estou com os ingressos. Vocês podem pagar através do Pix, eu tenho o Pix e depois eu passo para eles, tá? São 10 convites que nós temos aqui e, portanto, quem puder comprar para poderem aproveitar a festa, inclusive não é só o yakisoba, porque também vai ter para vender pastel, churrasquinho, salsichão, doces, refrigerantes, enfim, quentinhas e muito mais, tá? Além de tudo, os bazares também vão estar abertos. Então tá aqui nosso convite, lá na frente também, quando a gente chega, tem um convite grande pra gente e os convites aqui para vender estão comigo. Agradecemos a todos pela presença, pedindo para a saída ser pela cozinha, por ser mais seguro. Uma boa semana para todos nós. Boa noite.